iniciar uma reflexão, né? Como o Mauro falou, a gente não tem obrigação nenhuma de desenvolver nada complexo, mas sim fazer uma reflexão a partir dessas inovações aí que a gente pode trazer e propor soluções ecologicamente mais coerentes e mais equilibradas aí para o Rio Vermelho e para o desenvolvimento sustentável da região, né? Então está aberta aí a palavra para a gente registrar aí uma chuva de ideias. Rafael, eu sinceramente, eu acho que a gente não... como a abordagem se deu com essa apresentação do Mauro, é difícil a gente indicar algumas questões, porque assim, tá, tu vai falar, tu vai falar da recuperação de mata ciliar, mas em que ponto a recuperação de mata ciliar ela é uma solução tradicional ou baseada na natureza? O que diferencia uma da outra? O que um tratamento alternativo é considerado solução baseada na natureza ou não? Sabe, não ficou claro assim, exemplos de soluções baseadas na natureza. Foi uma exposição muito geral para a gente poder trazer para o particular, tu entende? Claro, assim, a gente pode sugerir coisas que a gente já conhece, que são incorporações de técnicas ligadas à questão da sustentabilidade, né? Sim. Mas no que isso se diferencia dessa proposta das soluções baseadas na natureza, não ficou claro para mim. Assim. Sim. Deixa eu complementar o Rogério. Por exemplo, se eu falar assim, ó, como solução, como ele falou, educação, treinar pessoas para passar uma educação ambiental nas escolas, fazer programas de recuperação de mata ciliar. Realmente, eu não sei se isso encaixa no texto inicial, né, da proposta lá. É isso. Por exemplo, nós temos propostas, como educar e criar grupos para, por exemplo, programas de replantio de mata ciliar. Se encaixa nessa proposta? Isso eu não sei também. Isso ele falou certo, Rogério. Eu acredito que a gente pode seguir um pouquinho. A gente não tem apresentação aqui agora, mas a gente tem algumas categorias, né, que ele citou. Eu dei uma anotada. Então, por exemplo, tem ações restauradoras, ações de infraestrutura, gerenciamento, proteção por objetivo, então adaptações mitigativas. E aí a gente não entra tanto no mérito se é ou não uma solução baseada na natureza, mas a gente tenta, dentro do que a gente já conhece, colocar, e aí a gente percebe mais para frente, comentando na plenária, se aquilo se encaixa ou não. Sim. Eu acho que é uma ideia boa, viu, Ana? Bem colocado, porque eu compreendo e eu também sinto dificuldade, porque é tudo muito novo, isso é um tema bem de vanguarda, né? A gente mal está fazendo o beabá aí da gestão ambiental, né? Muita dificuldade, então a gente está trazendo coisas que já estamos vendo além. Mas eu acho que pela qualificação do nosso grupo aqui, pela experiência que todos têm, a gente consegue realmente fazer uma reflexão e propor ideias que se enquadrem ou não nesse conceito de soluções baseadas na natureza, mas o objetivo, quando a gente programou essa atividade na oficina, justamente foi esse aí, trazer esse conhecimento, né, dar uma introdução a isso e promover reflexões sobre isso, né, e plantando uma semente, né, para isso aí ter uma repercussão aí em outros encontros que certamente existirão dentro da coalizão, e podemos fazer assim do jeito que a Ana sugeriu, né, a partir dessas cinco categorias, né, o que a gente poderia estar propondo aí para o sistema do Rio Vermelho. Como que é seu nome, Depaerve? Meu nome é José Diniz. José, pode chamar José. José, e você trouxe uma já boa, você falou de recuperação de mata ciliar, por exemplo. Isso é uma coisa super importante para nós aqui, né? Falando de Rio.
Foi o Rogério que falou, e eu concordo com ele. Foi um tema interessante. De mata ciliar. Mas como é que... para não me alongar muito, não vou ficar falando que o pessoal fala, tem mais 6 para falar aí. Eu acho assim que tudo perpassa, assim, tudo vai passar pela limpeza das águas. Não adianta eu fazer mata ciliar se a água não estiver limpa. Não adianta eu cuidar da fauna se o rio estiver sujo, a fauna vai lá beber a água e morre porque o rio está sujo. É coisa de limpar essa água. É isso aí. Pode continuar. Elas estão interligadas, né? A restauração ela vai passar pela questão da água, da mata ciliar e da infraestrutura, né? Que é o outro grupo que tem que se pensar, né? Então, a recuperação, a gente iniciou pela recuperação, mas poderia iniciar pelas condições de suporte ao sistema de produção de água do Rio Vermelho, né? Então, todas as nascentes envolvendo o Rio Vermelho serem mapeadas e recuperadas. Então, nós estamos falando recuperar mata ciliar, mas recuperar com base no início das nascentes, e aí vir descendo ao longo do rio, né? Para a gente ter essa questão de ação ecossistêmica sendo implementada. Super bem colocado, Rogério, porque fala sobre isso, integração do ecossistema, soluções baseadas na natureza. Ele não é fragmentado, você não consegue agir num lugar se você não agir com tudo junto. Mas eu acho que a gente tinha que falar, de repente, de alguma técnica, então. Isso, era isso que eu ia propor para vocês. A gente já está com a visão que é ter essa visão ecossistêmica do Rio Vermelho, né? Então, se 2 soluções que a gente está propondo aí, que é a despoluição das águas e a recuperação das matas ciliares, a gente tem que começar por onde? Por onde nasce, começar da nascente, né? E aí seguir o leito e ir até a foz. Então, a gente tem já um caminho a ser traçado. Né? E aí a gente pode, como a Ana Carolina falou, e era o que eu ia sugerir também, que tipo de técnica, como que a gente vai propor que essa recuperação de mata ciliar seja feita? Uma técnica mais tradicional, a gente pode, tem alguma coisa que a gente possa estar propondo de diferencial? Eu sugiro, por exemplo, a recuperação através de wetlands, né, que é usando plantas aquáticas, que elas também ajudam a conter, né, o excesso de nutrientes que dá através do esgoto, né? Então, a gente pode ir pensando nesse caminho. A gente pode pensar também, por exemplo, o que foi feito ali no Parque do Corte de Pinos, que a gente fez a transposição de galerias. Então, usando a própria galeria de uma exótica, né, para criar um microclima, para poder criar banco de sementes. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco por aí também. Essa recuperação através das wetlands e de plantas aquáticas, né? Eu acho que é super baseado na natureza e super válida. Super. Boa. E banco de sementes também é uma coisa que muitos países estão fazendo, porque com a questão das mudanças climáticas, a gente não sabe como que a natureza vai responder com o aumento de temperatura, né? Quais são os cenários que vão se apresentar. Então, a gente realmente ter esse banco é uma garantia de segurança alimentar, além da recuperação da mata ciliar. A gente tem usado bastante a questão das técnicas de nucleação, né? Diminuir um pouco a questão do plantio de mudas e trabalhar com a questão de transposição de solo, os puleiros artificiais, a transposição, até mesmo transposição de mudas, né? Tem um banco de mudas em determinadas regiões naturais e que tu pode coletar uma parte daquelas mudas de espécies com maior importância e transferir para aquela área que tu está querendo recuperar, fazendo núcleos de recuperação, né? Então, a gente chama, no geral, técnicas de nucleação. Tem a chuva de sementes também, né? Tem várias técnicas para tu diversificar aquela área que tu quer recuperar. E um outro ponto importante também nas técnicas de recuperação
é tu identificar os impactos que estão sendo causados, né, e tentar solucionar isso aí. Por exemplo, no caso do Rio Vermelho, a questão da dragagem do rio que causa impacto na mata ciliar, né? Então, essa prática da dragagem pelo uso de máquina é um ponto que a gente tem que abordar quando está fazendo esse projeto de recuperação, né, da área. E assim para cada uma delas, por exemplo, numa propriedade que tem uma nascente que está dentro da propriedade privada, né? Então, vamos buscar quais são os usos dentro da propriedade e, a partir daí, identificar como é que vamos fazer essa recuperação. Em relação à infraestrutura, a gente tem alguma coisa? Bom, acho que a infraestrutura parte um pouco do que o Rogério colocou, né, de mudar, foi falado também na parte das ameaças de mudar a metodologia, né, de limpeza dessa calha, e aí criar métodos mais manuais, mais naturais. E deixa eu ver aqui de infraestrutura. A colocação de cisternas, será que entra nisso também? Em que sentido tu fala? Captação de água de chuva ou até melhoria do sistema de drenagem? O Márcio tinha colocado no outro grupo, no que tange a questão do sistema de drenagem, propor um sistema de filtração, né? Uma filtração natural, talvez, não sei se com zona de raízes, qual que é o sistema exato disso, mas não deixar a boca aberta, como é a drenagem, ela corre direto, tudo que vem junto com aquele cano ali que é ligado, vem para o rio. E aí ele propõe criar um bolsão, não sei, algum sistema que passe por uma pré-filtragem para essa água sair mais depurada para o leito do rio. Eu acho que aí entra na infraestrutura. E aí dentro da casa da propriedade privada? Pelo que eu entendi, ele falou seria na saída da tubulação. No limite. No limite, né? No limite. Eu acho que antes dela a saída já sairia filtrada, né? Teria que ter ali uma caixa maior ali para a água passar por um processo e depois correr um pouco mais limpa, né? E até para que possa ser limpa essa caixa aí. Eu acho que se adequaria, né? Desculpa. Como é que a gente pode inserir isso? A gente pode colocar o tópico, a categoria infraestrutura e aí trazer essa melhoria. E não sei se a gente chamaria isso de uma ecobarreira ou se ecobarreira também já é uma outra coisa. Ecobarreira já é conhecido como outra, é aquela do Rio, né? A ecobarreira. Mas ela também está no limite, né? Ela pode chamar de ecobarreira, né? Só a outra a questão é a definição, a definição da palavra que é o que confunde a gente. É um sistema de filtragem mesmo. O sistema natural de filtragem são os banhados, né? Então, quando tu trabalha com uma drenagem natural, o banhado ele faz essa função de drenagem. Então, sempre que tu tem uma drenagem urbana que chega numa área alagada, essa área alagada vai fazer um papel de filtro, né? Então, não sei se é o caso, né? Vai depender da vazão, do monte de coisa, tu dimensiona uma área de wetland para poder servir como área de filtragem, né? Ela pode o grau de infraestrutura utilizada, né, mais natural ou utilizando materiais de construção, vai depender daí do projeto que tu quer e do que tu quer filtrar, mas a ideia eu acho que é essa, né? Como é que é aquela expressão que tu falaste, Ana? Barreiras? Ecobarreiras. Ecobarreiras. Vamos jogar essa ideia aí, depois se isso aí está certo ou não, se enquadra no conceito, a gente tem que lançar as ideias. Acho que esse é o nosso papel.
E as fitorraízes acho que também foram citadas, né? Sistemas de fitorraízes no limite, era sobre isso? Botei aqui, ó, a infraestrutura, criar um sistema natural de filtragem na saída da drenagem urbana. Seria zona de raízes ou fitorraízes, ou ecobarreiras, né? Aí depois a gente desenvolve mais ou vai buscar mais informação de como propor isso, mas me parece uma solução interessante. Se a gente conseguir ter um sistema de filtragem, já é uma contribuição grande ao contexto do rio, que a gente está equilibrando, como o Mauro colocou ali, a infraestrutura verde com a cinza, né? A gente está buscando uma complementariedade. E é local, né? A gente faz um piloto para ver num ambiente maior como que se comportaria. Uma outra categoria aqui é o gerenciamento e o outro é proteção. Eu acho que da infraestrutura é uma coisa importante, que é a questão do esgotamento sanitário. Tem que ter vários modelos de esgotamento sanitário disponíveis para a população e com financiamento. Então, tu pode ter desde o esgotamento sanitário padrão pré-fabricado até o modelo mais artesanal, né, e mais ligado a um sistema mais sustentável, mas que esteja disponível com financiamento para a população poder tomar as decisões, né? Por exemplo, eu quero resolver o meu problema, então eu tenho o modelo, tenho o recurso e vou botar a mão na massa e vamos fazer. Pode ter projetos daí comunitários, mas assim, tu ter uma gama de possibilidades para resolver aquele problema. E eu acho que esse do esgotamento sanitário, ele é chave, né? Para tu até trazer as pessoas para esse objetivo maior, que é a despoluição do rio. Então, a gente criando um banco de alternativas para saneamento, né? Seria bem interessante. Banco de alternativas e alternativas de financiamento. Então, e uma democratização, né, Rogério, disso. Democratização disso. Isso, exatamente. Vou botar aqui, ó. Eu acho que ficaria bem legal para tu poder ter várias soluções, né? Não precisa ser uma solução padronizada. Tá. O que mais, pessoal? A gente tem 2 minutinhos aqui. Vamos ver se a gente consegue botar alguma coisa de gerenciamento e proteção e conservação. O que me vem na cabeça, assim, de conservação, que é uma coisa que a gente precisa, é definir um mosaico, assim, de áreas prioritárias para conservação. Isso é uma coisa que a gente tem um trabalho iniciado já em Santa Catarina, mas ele muitas vezes não está sendo refletido no ambiente marinho, por exemplo. Você tem um tipo de legislação política para, né, terrestre, e muitas vezes isso também não abarca o ambiente marinho. Não sei também se é uma solução baseada na natureza. Eu acho que assim, fortalecer e ampliar o sistema de unidades existentes, né? Porque a gente já tem. Já existe. Já existe as áreas municipais, áreas particulares, ali na região do Rio Vermelho, né? Tem o Parque do Rio Vermelho, a RPPN, tem as áreas tombadas e os parques municipais. Então, quem sabe, assim, fortalecer e integrar as ações dos sistemas de unidade de conservação, né? Já estão nos chamando ali para outra sala. Pera, vamos ver.